Boa noite. O Tribunal de Primeira Instância absolveu hoje Manuel Ferreira, cidadão português que na terça-feira foi colocado sob termo de identidade e residência depois de, no voo da STP Airways do mesmo dia, ter feito declarações segundo as quais a sua mala tinha uma bomba. A audiência do julgamento de hoje foi, no mínimo, polémica. O representante do Ministério Público pediu adiamento do julgamento, alegando a ausência de testemunhas da ENASA, da Polícia Judiciária e da hospedeira do voo que liga São Tomé-Lisboa. Acusado de um crime de ameaça como prática de crime, o Ministério Público insistiu com o juiz que o processo fosse remetido à instrução preparatória por falta de testemunhos de acusação. Segundo o representante do Ministério Público, a ausência desses testemunhos que tomaram os primeiros contactos com o caso seriam fundamentais para a produção de provas. Alegações que não foram tomadas em consideração pelo juiz Hilário Garrido, que prosseguiu mesmo assim com o julgamento e pronunciou a sentença de absolvição ao réu. Durante a audição do julgamento, o arguido de 79 anos de idade afirmou que não se lembrava mais do que havia dito na terça-feira, mas admitiu, no entanto, que o que disse não passou de uma brincadeira. Chamado a se pronunciar, a sua esposa Maria Eduarda Ferreira defendeu o marido, dizendo que ele não disse que tinha uma bomba, mas sim que a sua mala pesava tanto como se tivesse uma bomba. O arguido, que inicialmente dizia que não se lembrava do que havia dito, confessou que é um brincalhão e gosta de brincar. O representante do Ministério Público acusou o juiz de impedir o Ministério Público de exercer o seu papel de defensor da legalidade e de violar as normas elementares de dizer a justiça com imparcialidade. Para o advogado de defesa, a acusação do Ministério Público não é consistente. Daí que o Tribunal esteve muito bem a absolver o meu constituinte. E penso que deve servir também de referência para que, de facto, o Ministério Público faça acusações consistentes e que não se pode até congestionar os tribunais de São Tomé com este tipo de acusação que, a partida, sabemos que leva à absolvição. O Ministério Público anunciou que vai recorrer da decisão do juiz Hilário Garrido. Esta é a quarta vez que Manuel Ferreira desloca-se a São Tomé. Na audiência do julgamento de hoje, estava presente a embaixadora de Portugal e São Tomé e Príncipe, Ana Paula Silva. Indivíduos revoltou-se hoje contra um presumível burlador por causa de um contrato de trabalho para a Guiné Equatorial que até agora não se concretizou. A revolta se estendeu à televisão nacional, mas ficou solucionada com a intervenção de agentes policiais. Era para ser uma guerra contra um presumível burlador, mas o homem escapou-se das mãos dos revoltosos e encontrou refúgio na televisão santomense. Vários indivíduos que se inscreveram para ir à Guiné Equatorial para um contrato de trabalho em março deste ano envolveram-se esta tarde em conflito com este cidadão nacional por alegada prática de burla. Estes homens inscreveram-se com 250 mil dobras, pagaram 350 mil para o teste de aptidão física e outras documentações, mas a viagem que esperavam não se concretizou. Iríamos viajar, que viagem era para dia 30, e atrás das papeladas, os documentos que eles pediram como fotocópia de bilhete, fotocópia de passaporte, estes requisitos todos, tá vendo? Não era assim, quer dizer, com tanta facilidade como para toda a gente conseguir no momento. E por isso eles alteraram a viagem para dia 6 estamos agora de maio, exatamente, de maio. De dia 6, eles dizem que viagem vai ser dia 15. De dia 15, eles dizem que viagem vai ser dia 20. E o que acontece? Mas o que estava a provocar a alteração de viagem? Não disse. Ninguém soube porque não há uma explicação, não há um esclarecimento. Fomos à embaixada que não tem conhecimento disso. Embaixada, como outra empresa que foram, tinha conhecimento de embaixada. Então, a embaixada não tem conhecimento disso. Então, a gente tem que burlar. Então, quando perdemos eles, como que ele não tem dinheiro, para a gente ele mandou coisa, para a gente ele dois tempos, porque não deu. Então, senão, vamos e por você aqui, para a gente resolver o problema. Então, a polícia foi vamos para a TVS para resolver isso. Para além do constante adiamento da viagem, os revoltosos também perceberam que os organizadores desta missão
não tinham a mesma linguagem. O senhor Assunção disse que isso é uma coisa para valer. E eu disse, Assunção não quis problema, porque eu só estou metendo nisso só por tua causa. Você é uma pessoa da confiança. Ele disse certamente. Mas acabamos de perceber, tá vendo? Porque as coisas não se encaixam, as coisas não enquadram. E o que não se enquadra? Porque é assim, na organização deles, posso dizer que é uma organização de senhor Abel, senhor Assunção, senhor Varga, os outros por aí fora que eu não conheço, porque os dois é que deram cara, que é Assunção, e o Varga, que é o chefe principal. Abel se fala uma coisa, o Varga contraria, diz que não falou. É assim, eu vou começar, vou adiantar. O senhor Assunção não está cá. O senhor fez muita gente escrever porque o senhor é dono da escola. A figura dele contou bastante para muita gente. Porque ele é uma das pessoas mais importantes que conhecemos naquela sociedade. E foi de ele que fez com que muitos escreveram. Mas ele em si, pessoalmente, deu tanta certeza, tanta convicção que ia à viagem. E sempre nas reuniões, este senhor que trouxemos para aqui nunca falava nada com importância. São acusações que o presumível burlador desmente. Abel Lopes disse que tudo estava a decorrer nos seus trâmites normais. Nós alugamos caminhão, pagamos pessoas que não podiam levar a pessoa sem testar a pessoa. É dinheiro deles mesmo, nós fizemos esse trabalho com eles. Não comemos ninguém dinheiro. A Polícia Nacional foi depois chamada a intervir, controlou a situação e resgatou o presumível burlador. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça pediu a intervenção do presidente da Assembleia Nacional para que as reformas legislativas sejam feitas o mais breve possível. O primeiro encontro de José Bandeira e Elcino Pinto aconteceu hoje no Palácio dos Congressos. A melhoria do sistema judiciário depende não só dos fatores externos como internos, e um deles é o melhoramento do pacote legislativo, uma vez que as leis possuem lacunas que precisam ser supridas. Para que este processo seja mais célere, o presidente do Supremo Tribunal pediu maior intervenção do presidente da Assembleia Nacional. Porque, como único órgão legislativo, as alterações legislativas dependem, de facto, da Assembleia. E é neste aspecto que, efetivamente, eu vim apelar pela contribuição para que, efetivamente, no futuro muito próximo, possamos levar a bom termo, não é, as alterações e a melhoria do texto legislativo que nós temos. E todos sabemos, como, por exemplo, a lei de base do sistema judiciário, os estatutos dos magistrados judiciais, ousei também falar da lei orgânica do Ministério Público. Há uma questão, uma lei que é bastante importante, nós também procedemos a essa revisão, que é o Código de Custas Judiciais. Portanto, esse Código de Custas Judiciais, no pacote de reforma legislativa que se fez há um tempo essa parte, não contemplou a revisão do Código de Custas Judiciais, por isso mesmo, deve-se no futuro próximo, deve-se alterar o Código de Custas Judiciais, de forma que ela vai confrontar com o termo constitucional, porque sabe que existe uma norma constitucional que diz que todo cidadão tem acesso à justiça e que o único cidadão pode ser denegado à justiça por insuficiência de meios econômicos ou financeiros. Durante a audiência, o presidente da Casa Parlamentar mostrou total abertura para que as reformas de cariz legislativas sejam feitas o mais rápido possível. A reforma legislativa torna-se necessária e emergente. E eu sei que da parte da Assembleia Nacional, por aquilo que foi a minha conversa com o presidente, acho que sim, estamos em um bom caminho e haveremos tê-la. Nos próximos dias, o presidente do Supremo Tribunal irá reunir-se com o chefe do Estado e do Governo, nomeadamente Manuel Pinto da Costa e Gabriel Costa, para colher subsídios de modo a contribuir para a tão esperada reforma da Justiça. Apesar do aumento da esperança de vida nacional, há ainda uma árdua tarefa pela frente, disse o Primeiro-Ministro durante a apresentação do relatório sobre o desenvolvimento humano 2013. Dados estatísticos indicam que 2 em cada 3 são-tomenses ainda vivem com menos de 30 mil dobras por dia. Como todos sabemos, o caminho a percorrer ainda é longo, porque 2 em cada 3 pessoas vivem com menos de 30.071 dobras por dia, num país onde mais de 60% da população tem menos de 30 anos. Portanto, a nossa população é relativamente jovem, o que significa que nos confrontamos necessariamente com uma forte procura para a satisfação das necessidades em matéria alimentar, de alojamento, de emprego, educação, formação, etc. É por isso que, à semelhança de outros países do globo, São Tomé e Príncipe decidiu participar na Agenda de Desenvolvimento pós-2015
Esse exercício, que ainda há pouco começou com o apoio do Sistema das Nações Unidas, vai prosseguir com a realização de reuniões de consulta nacional, onde cada um poderá exprimir as suas ideias, visando contribuir para o processo de desenvolvimento pós-2015. Como é do conhecimento de todos, estamos a menos de 2 anos do prazo limite para se atingir os objetivos de desenvolvimento do milénio. O Governo assumiu o compromisso de tomar todas as medidas a seu alcance para melhor dizendo, formular a contribuição de São Tomé e Príncipe. Nesse quadro, devemos projetar o futuro que queremos para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa região, para o continente, em suma, para o mundo. Gostaria de aproveitar esta ocasião para lançar um vibrante apelo a toda a nossa população para que participe de forma ativa nas diferentes reuniões de consulta que irão ter lugar no país e com a finalidade acima referida. A escolarização básica no distrito de Lembá é fraca. A constatação é do Ministro da Educação, Cultura e Formação e foi feita durante o Conselho Consultivo Distrital da Educação em Lembá, encontro organizado para fazer a radiografia do setor. Um ano depois do Fórum Nacional da Educação, realizado em maio de 2012, e a validação da Carta de Política Educativa, documentos criados para orientar o rumo da educação nos próximos 10 anos, o Governo passa em revista o sector da educação no distrito de Lembá, num Conselho Consultivo Distrital da Educação. Envolvemos todas as forças vivas do distrito, todas as entidades, tanto no sentido de todos juntos podermos abraçar a causa da educação, conhecermos em loco a realidade, podermos depois proceder a algumas visitas e traçarmos em conjunto, não é, planos de atuação agora a curto prazo, a médio e longo, tendo sempre em consideração os documentos reitores do Ministério, sobretudo a Carta de Política Educativa, prospectiva, portanto 2012-2022. A atividade reuniu vários atores da educação de Lembá, bem como o staff do Ministério da Educação, Cultura e Formação, sob a presidência de Jorge Bom Jesus. No certame foram conhecidos os problemas da educação no distrito e as possíveis soluções. Que um aluno que saísse de Lembá com 13,5 pontos teria os mesmos direitos que um aluno saindo do distrito de Água Grande com 15. Por quê? É inúmera dificuldade, muita frustração, muita situação que a malta no distrito de Lembá vive. Apesar dos problemas, o setor da educação está a crescer, segundo o Ministro. Neste momento há ganhos substanciais que nós conseguimos ao nível da escolaridade básica obrigatória. Neste momento praticamente nós atingimos um dos objetivos do milénio, que é o acesso à escolarização básica, tanto obrigatória. Temos dados muito próximos dos 100%, mas temos que remar agora em direção à qualidade. Nós temos muitos professores, portanto, que dão aulas e que não têm informação. Temos que diversificar ofertas, diversificar estratégias ao nível presencial, ao nível, portanto, à distância, enfim, através das novas tecnologias, encontrarmos formas de formação inicial, contínua, em exercício, ao longo da vida, mas, portanto, a formação dos professores é capital, portanto, para que nós possamos atingir a qualidade que nós desejamos. A atividade teve lugar na sala de conferência da Câmara Distrital de Lembá, que, no âmbito das suas ações, tem prestado apoios ao sector com vista à melhoria da educação. Isto foi uma preocupação da variação numa visita que teve a todas as instituições educativas do distrito
e do encontro tido com o Sr. Ministro no Ministério. E daí que propusemos o Conselho Consultivo no Distrito, envolvendo toda a sociedade do Distrito, de modo a encontrarmos soluções a médio, a longo prazo, para que possamos trilhar os melhores caminhos da educação a nível de Lembá. Para os professores, esta iniciativa é importante e deve continuar. Exatamente, é isso. Acho que foi bom, um bom encontro, um bom conselho, porque de facto nós, enquanto professores, podemos hoje conhecer aquilo que são as linhas de orientações do governo e os planos de atividade para o presente ano e também as ações que o Ministério tem para o Distrito de Lembá na vertente educativa. O Ministro da Educação, Cultura e Formação dá nota positiva a este pontapé de saída. Altamente proveitosa, porque nós aqui estamos a colher ensinamentos, as pessoas estão a dar opiniões e é desta maneira que se pode fazer educação. Portanto, a educação não se faz no gabinete, faz-se com as pessoas, para as pessoas, e o poder local, que é um poder de proximidade, é crucial neste processo, digamos, a mobilização de entidades privadas. Ainda neste mês, Cauê será o próximo distrito a acolher o Conselho Nacional da Educação. O Governo está engajado na implementação do trabalho digno em São Tomé e Príncipe. Para o efeito, o Executivo rubricou esta quinta-feira, com a Organização Internacional do Trabalho, um protocolo de cooperação. A partir do diálogo tripartido, resultante do workshop de formulação do Programa de Trabalho Digno por País, foram selecionadas de forma consensual 2 prioridades para o período 2013-2016. Para o efeito, foi assinado um protocolo entre a OIT e o governo são-tomense que visa a implementação do trabalho digno por país. Le travail décent au sens du BIT est perçu comme un travail productif, exercé dans des conditions de libre choix. O trabalho decente no sentido da OIT é visto como um trabalho produtivo, exercido de livre escolha, de dignidade, de segurança e do respeito do direito do trabalhador. Um trabalho que tem uma remuneração decente, um trabalho exercido no contexto que permite o diálogo social permanente entre o governo, as organizações dos empregadores e dos trabalhadores, como se manifesta aqui em São Tomé e Príncipe. Votre présence à la signature du protocole d'accord qui aura lieu tout à l'heure témoigne de votre intérêt. A vossa presença na assinatura deste protocolo de acordo testemunha o vosso interesse por este conceito de desenvolvimento que é o trabalho digno. A situação pela qual saudamos a vontade política do governo de São Tomé e Príncipe pelo seu engajamento no compromisso assumido neste acordo para a implementação de um trabalho digno. Pour la mise en œuvre d'un programme de travail décent au profit des milliers de jeunes femmes et hommes victimes d'une situation de chômage qui n'est ni forcément tributaire des politiques sociales endogènes, ni spécifique à la République démocratique de São Tomé e Príncipe. Para o titular da pasta da Saúde e dos Assuntos Sociais, a assinatura deste protocolo é de grande importância. Nós estamos presenciando uma cerimónia simples, mas que eu considero de grande significado. Trata-se de um momento em que nós concluímos um processo que foi desenvolvido com a colaboração intensa de vários atores, portanto, uma colaboração tripartida, que hoje culmina com a assinatura, portanto, deste protocolo, que é um protocolo que visa a implementação do Programa de Trabalho Digno por Países. Gostava de dizer que o Estado de São Tomé se empenha muito, fará todo esforço para que, de facto, a implementação, fundamentalmente a implementação deste programa de trabalho seja uma realidade e se faça nas melhores condições. É natural que existem grandes desafios para que isto, de facto, se faça nas melhores condições, mas, enfim, sabemos que todos os desafios são superáveis e é exatamente
com esse sentido de responsabilidade que nós, enquanto Governo, vamos nos colocar lado a lado daqueles que, de facto, têm a responsabilidade da implementação deste protocolo. A assinatura deste protocolo foi testemunhada por diversas individualidades, entre elas representantes do Governo e organizações não governamentais. São Tomé e Príncipe conta a partir de agora com um plano de ação contra o trabalho infantil. O documento foi aprovado depois de 3 dias de um ateliê que serviu para seu enriquecimento. Com projeção para 8 anos, o Plano Nacional de Combate ao Trabalho Infantil contempla várias ações que o Governo, em parceria com os parceiros sociais, nomeadamente o sindicato e os empregadores, devem desenvolver para até 2020 reduzir as piores formas de trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. O documento, elaborado pelos quadros nacionais, com contribuição de vários setores, foi validado ontem na sala de conferência da Biblioteca Nacional, depois de 3 dias de um último ateliê de recolha de contribuição. Foi mais uma etapa curtinha, das mais longas que nós iremos ter para a eliminação do trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. O caminho é longo, mas vamos encurtá-lo com as nossas ações, com as nossas divulgações dos instrumentos que nós temos tido oportunidades de receber aqui nestes seminários. E pensamos que parecia difícil nós estarmos nessas etapas, mas nós estamos a conseguir estar. Agradecemos a presença de todos os seminaristas e a participação de todos, que de uma maneira geral foram as participações muito boas, muito ativas, que vão dignificar as nossas ações futuras. Porque ainda temos muito por fazer para que tenhamos um plano ligado ao trabalho, ao combate ao trabalho infantil, para que nós possamos ter a lista das piores formas de trabalho infantil em São Tomé e para que nós possamos ter uma legislação que permita, como instrumento jurídico, para combater o trabalho infantil em São Tomé e Príncipe. O governo, que tem maior responsabilidade na materialização do plano, já garantiu todo o seu empenho e reiterou o pedido de apoio à Organização Internacional de Trabalho, OIT, para canalizar meios que possam suportar a implementação de alguns projetos contidos no documento. O governo está engajado no âmbito dessa problemática e vai envidar continuamente esforços para assegurar a implementação deste plano de ação. E vai assegurar para que, de facto, haja progresso efetivo na problemática da prevenção e da eliminação do trabalho infantil no nosso país. E reiteramos, portanto, o nosso pedido de apoio, sobretudo na fase de implementação deste projeto. Nous sommes persuadés que le gouvernement seul ne peut pas venir à bout de cela s'il n'y a pas une dynamique partenariale. Nós estamos convictos que o governo sozinho não poderá combater o trabalho infantil. Tem que haver uma parceria dinâmica entre os empregadores, os trabalhadores, os educadores. Eles têm que estar atentos para denunciar estes casos. Quand je parle de travailleurs, je parle surtout de la catégorie de travailleurs que sont les enseignants, les éducateurs. Parce que, comme vous le savez, cette question de travail décent... Nós estamos satisfeitos porque sabemos que há uma parceria entre a Unicef e os outros parceiros sociais. Il y a eu une dynamique de partenariat entre le BIT et l'UNICEF pour appuyer le gouvernement et les partenaires sociaux. A elaboração do Plano Nacional de Ação contra o Trabalho Infantil contou com o apoio do Brasil e a Organização Internacional de Trabalho. Internamente foi assegurado pelo Comitê Tripartido, formado pelo Governo, Sindicato e a Câmara de Comércio, como representante dos empregadores.
Antes do final deste ano, será instalada no Hospital Dr. Aires de Menezes uma agência do Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, fruto do protocolo existente entre as duas partes para o fortalecimento desta cooperação. Esta instituição financeira entregou hoje ao hospital alguns equipamentos que irão contribuir para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais do referido hospital. Fazem parte do pacote ofertado pelo BISTEP ventoinhas, computadores, aparelhos de ar-condicionado, tintas e agendas. São equipamentos que vêm colmatar algumas necessidades mais gritantes deste centro hospitalar. Como carentes que somos, vangloriamos uma vez mais BISTEP, um dos amigos assíduos do Hospital Aires de Menezes. Recordo bem quando a nossa festa de Natal de doentes, BISTEP é um dos número 1 que nos apoia, que nos patrocina, para alegrar com os doentes. Eis, uma vez mais, através destes objetos que vos vídeos por aí, tanto ofereceram-nos, não quero ser ambicioso para começar, 3 computadores, já têm destinos fervorosamente para lá chegarem, 2 aparelhos de ar-condicionado também, 30 ventoinhas móveis, 60 agendas. E para as nossas caminhas, berços, que de certo modo necessitam de mudar o rosto, também pedimos litros de tinta, celulose. Temos cá 25 litros de tinta celulose para mudar o rosto às nossas camas, berços no hospital. Portanto, isso quer dizer que é uma contribuição para este bem público, essa casa terciária onde faz saúde. E uma vez mais agradecemos bastante esse gesto, esperamos continuar, explorar esta oportunidade para o bem do povo de São Tomé e Príncipe. Ainda no âmbito do protocolo assinado em março último entre o BISTEP e o Aires de Menezes, esta infraestrutura será transformada em agência do BISTEP, uma forma de alargar a rede de serviços desta instituição bancária e facilitar a vida dos profissionais da saúde. Nós prestamos saúde, o BISTEP sempre presente, dinheiro perto, de certo modo, ajuda a agilizar, a colmatar esse deslocar do nosso pessoal para a cidade a quando do vencimento. Portanto, a parceria para ajudar é pela melhoria e nós congratulamos bastante com isto, de todo o coração. Talvez já este mês mesmo, se estiverem criadas as condições, vamos iniciar as obras. Prometemos fazer uma agência muito bonita, enfim, que ficará bem em qualquer parte do mundo, não apenas aqui no Hospital Central, mas que se fosse transportada ficaria bem em qualquer parte do mundo, portanto com todas as características das nossas agências. BISTEP dando passos para o alargamento da sua rede de serviços. É o final, em nome de toda a equipa, boa noite e até amanhã.